Seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa incrível, mas antes de falar sobre essa entrevistada, eu vou falar sobre o Cispansan S.A. E o que é o Cispansan S.A.? É o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia. Então, se você quer conexão, pertencimento, quer estratégia para o seu negócio e desenvolvimento, vem com a gente. A gente tem um QR Code aqui, saiba mais sobre isso e na legenda também tem mais detalhes. E agora, sim, a gente vai falar, vamos chamar a nossa entrevistada de hoje. E essa querida, né, Carolina, seja muito bem-vinda, advogada especializada em... Fala pra gente. Direito da saúde. Direito da saúde, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, primeiramente, obrigado pelo espaço. Boa tarde para a audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu já acompanho o grupo há algum tempo. E é muito bacana ver esse espaço que vocês proporcionam para tantas mulheres com potencial terem esse espaço de voz, né? Terem esse estímulo, incentivo. Então, parabéns. E obrigado pelo espaço. Seja muito bem-vinda. Esse espaço é nosso, né? Então, conta a sua trajetória. Você tem uma história linda aí que te conectou com essa nova área do direito, né? Nós somos advogadas, somos parceiras, né? Sim, sim. E, Dani, você como advogada, você sabe, né? Eu já tô nessa trajetória há 20 anos, já advogo há 20 anos, e a gente sai da faculdade com aquela gana, com aquele anseio de advogar para quem? Eu, pelo menos, eu tinha a intenção de advogar para os empresários. Então, eu sempre foquei as minhas especializações, o meu aprendizado mais aprofundado nos empresários. Então, me especializei em processo civil, contratos, LGPD agora recentemente, tirei todas as certificações para poder fazer essa assessoria empresarial. Mas, quando a minha filha tinha 5 meses de vida, ela foi diagnosticada com plagiocefalia posicional. O nome já é um impacto, né? Se falar, eu já ia falar, meu Deus, ela vai morrer, não sei o que é isso. Foi exatamente o que eu pensei na hora. Aí, lógico, a gente vai lá, recorre ao Google, recorre aos amigos médicos, para poder entender o que era, né? Isso é decorrente de um achatamento no crânio, só que esse achatamento, ele não é só estético. Como acontece no crânio, ele envolve toda essa parte facial. Então, isso pode desencadear alteração na mandíbula. No globo ocular, pode desencadear uma série de problemas para essa criança no futuro, que já tem comprovação científica que, se não tratada no tempo correto, não tem como corrigir posteriormente. Então, quando eu recebi esse baque, né, esse diagnóstico, e eu e meu marido falamos, vamos tratar, né? Quando a única clínica que fazia isso aqui no Brasil, ainda não era muito divulgado aqui no Brasil, só uma única clínica na época fazia, hoje muitas fazem, e o médico responsável nos passou que era uma órtese craniana, um capacete, né, e custava R$15.000. Como eu sabia que era decorrente, e isso causaria problemas de saúde, eu me socorri do plano de saúde, né? Pago tão caro todo mês para que me atenda. Sem dúvida. Entrei em contato com o plano e eles falaram, não, isso não é possível, não está no rol da ANS, né? Então, nós não cobrimos. Eu não tinha tempo para esperar um processo, eu não tinha cabeça para pensar num processo. Eu paguei. Paguei, mas depois que passou a adrenalina do choque, do diagnóstico, eu comecei a estudar o assunto. Ainda tinham pouquíssimos casos aqui no Brasil, há 8 anos atrás, né? E eu até me baseei em jurisprudências até de outros estados, aqui em São Paulo não tinham tantos, e fiz a ação da minha filha. Eu nunca tinha atuado na área da saúde, então foi tudo novo para mim. Era uma causa própria, uma área que eu não conhecia, e eu falei... Envolvimento emocional forte que a gente acaba, né? Não tem... Sim, a gente procura nunca se abalar, né? Pegar esse lado emocional da questão, analisar friamente o problema do cliente, mas era um problema meu, né? E eu não achava justo, eram R$15.000, há 8 anos atrás, era mais ainda do que vale hoje. E eu fiz a ação dela. E a ação dela deu muito certo. O plano foi condenado, devolveu o valor integralmente. E nesse interim, eu fui conhecendo outras mães durante o tratamento. O tratamento dela durou 5 meses. Eu fui passando essa situação também para as outras mães. E elas foram confiando em mim. E eu fui fazendo ação dessas outras mães, e dessas outras mães, e dessas outras mães, desses encontros, essa diversidade que nos uniu. Nós acabamos fazendo alguns encontros de bebês com capacete.
nós fizemos em um shopping, os médicos estavam presentes, com o intuito do quê? De divulgar mesmo essa questão. E de lá para cá, mesmo eu nunca tendo feito nenhum tipo de divulgação com essa intenção de prospectar cliente, um cliente foi indicando outro cliente, e hoje acabou que esse é o meu carro-chefe no escritório hoje. Essas famílias que confiaram em mim, passaram para outras famílias, e é uma relação realmente de confiança, né? E além dessa questão da minha filha, acabei atendendo outras demandas da área da saúde, porque eles começam a te ver como referência nessa área específica. Então, atendi questões de home care, questões de crianças que precisam de tratamento para autista, planos de saúde que são cancelados indevidamente, reajustes abusivos. E aí eu falei, opa, agora a coisa tá mudando, eu preciso me aprofundar. É uma área como qualquer outra que nós não podemos nos aventurar, mas a saúde ainda mais, né? A saúde ainda mais porque um deslize que você tenha processual ali, você compromete a vida, a saúde de uma pessoa. E aí é o que eu tenho feito agora atualmente, me aprofundando mais nos temas, fazendo as especializações devidas, mas também utilizando toda aquela bagagem que eu fui adquirindo também ao longo desses 20 anos de trajetória. Até porque tudo, não dá para perder, né? Tudo isso que você construiu, ele é repertório para você nessa nova área. Porque assim, o direito, as pessoas acham que a gente sai da faculdade sabendo todas as áreas, especialista em tudo, né? É igual contador, né? Sabe de todas as coisas. Igual médico, né? E só que não é assim, né? A lei tem leis muito, né, densas, tem jurisprudência, tem muitas questões muito técnicas que você tem que acabar se aprofundando mais em alguma área, porque senão você não consegue dar conta de tudo, né? Muda toda hora. Então, e que legal que você tirou, né, desse limão uma limonada, né, conseguiu reverter a situação da sua filha tá ótima agora, né? Tá ótima, perfeita, super saudável, graças a Deus. Que maravilha, tá vendo? Tem coisas que a gente acha que colocam no nosso caminho, acho que é pra gente ter algumas, né, pra gente dar suporte para algumas pessoas que vão passar por esse processo aí. E de repente você é essa luz para essas pessoas. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Porque é um momento que ninguém quer entrar com um processo, ainda mais dessa natureza, né? Então, a pessoa geralmente está fragilizada. E o fato de eu ter passado, nesse caso específico desse tratamento, eu ter passado pela situação que elas estão passando, é a empatia na prática mesmo, sem né? Dúvida. A gente escuta muito falar, tem que ser empático, até você viver isso. Sim. E eu vivi isso. Então, não só processualmente, porque eu fiz o meu também, eu sabia o que elas estavam passando, o que é esperar um processo na justiça, o que é ter uma negativa do plano de saúde, mas eu também sabia a dor e a aflição que ela tinha como mãe, né? Porque eu tive também. Sim. E então, isso trouxe bastante conexão. Né? A palavra-chave acho que seria conexão mesmo, porque alguns clientes nos procuram e falam, eu tô conversando com outro advogado também, eu vou verificar, vou definir, e elas acabavam voltando para mim, e não por demérito do colega, mas eu acho que pela conexão que a gente estabelece, porque eu passei pelo que elas passaram. É que você tem um olhar ali mais de proximidade, né? É uma sensibilidade que só quem passa pelo processo sabe. Sim. É diferente. Acho que é aquela coisa de um atendimento humanizado também, né? Porque uma coisa, tá bom, enquanto peça processual, realmente é tudo igual, né? Mas você ter vivido por isso, você consegue, além da empatia, ter um atendimento mais humanizado. Porque você sabe exatamente aonde que tá pegando, né? Acolhe a pessoa. Porque você já vai com uma escuta diferenciada, mais sensível, né? Não é só uma causa. Sim. Né? Não é só um número, né? Não é mais um processo. Né? É uma vida, é uma criança que pode ter um problema no futuro. Enfim, é um propósito aí que você, sem querer, querendo, já achou e tá te trazendo aí, além dos frutos, né, de ter a sua filha ser atendida, também auxiliar pessoas que estão passando por esse processo. Sim. E além desse processo, né, da parte você falou que trabalha com a parte empresarial. Isso você continua, mas ainda... Sim, o escritório, nós somos em vários advogados, né? A gente procura sempre dar um atendimento especializado para cada área do direito. Então, sim, nós continuamos com o atendimento nas outras esferas, nas outras áreas, mas até porque quando eles demandam por mim, né? Até pela história, etc., pelo vínculo inicial, e eu acabei ficando responsável mesmo por essas pastas, mas a gente continua no atendimento das outras matérias. Até porque, né, já existe uma carteira nesses longos 20
20 anos, né? Já temos aí uma carteira de clientes que confiam no nosso escritório, então o atendimento continua com a mesma qualidade do tempo todo que nós já os atendemos. Maravilha. E no Brasil, você acha que isso é mais... uma área do direito ainda mais difícil de a gente conseguir reverter? Eu tenho essa sensação, assim, de que as regras não são tão claras. A ANS está tentando, só que mexe também toda hora. Sim, essa semana mesmo, Então, na segunda-feira. Não sei, é confirmada? Então, na segunda-feira agora, dia 23, a ANS publicou o limite do reajuste que nós temos agora, anual, né, que vai de maio até abril do ano que vem, em 6,6%. Então, depois que ela divulgou esses números, o que eu mais recebi foi telefonemas de clientes questionando o quê? Mas por que o meu aumento é 22? Por que o meu é 19? Por que o meu é 39? Teve casos, acredito que foi da Unimed, foi 39. Então, assim, aí a primeira coisa que você tem que analisar, a ANS, ela fiscaliza os planos que são individuais e familiares. Quando nós contratamos um plano coletivo ou empresarial, ele não é fiscalizado pela ANS nesse sentido de limitação de reajuste. Então, fica um pouco solta essa ponta. E eles têm essa flexibilidade dessa cobrança. Só que já está pacificado na justiça que esses planos, que muitas vezes a gente pega o nosso CNPJ, eu fiz isso, para conseguir um valor menor de plano de saúde, coloca filho e marido. Isso não é um plano empresarial. É um plano empresarial na contratação. Mas, quando você entra com uma ação e pede o reenquadramento desse plano, o juiz entende que é um falso coletivo. Ele não é nem empresarial nem coletivo, ele é um falso coletivo. E com isso ele reenquadra num plano familiar. Isso que eu ia falar, ele é mais familiar do que coletivo. E o que é melhor ainda, você vai poder, tendo essa decisão favorável, receber de volta os últimos 3 anos. Então, aquelas pessoas que têm um plano de saúde que é falso coletivo, que seria um plano que é empresarial ou é coletivo por adesão, mas que só existem famílias, 2 ou 3 pessoas. Esse é um ponto que eu acho que é importante para a nossa audiência, porque a grande maioria são empreendedoras, né, que tem ali a sua empresa, que você acaba fazendo um coletivo desse tipo, que é o familiar. É o meu caso. É o meu caso também. Né? Porque justamente é a via ali que ajuda as empreendedoras. Porque é um plano atrativo, legal, né? Sim. Na hora do fechamento, da adesão, é o plano mais atrativo que tem, em questão de valores. Sim. Onde o consumidor perde nesse sentido? No decorrer do contrato. Porque no primeiro reajuste que ele tiver, ele não está limitado à ANS. Ele vai ter com base em sinistralidade, com base nos números que o plano vai apresentar. E isso não é bom. Tem plano aí reajustando em 39%. E é aí que entra um advogado especialista na área, né? Então, se você tem um plano coletivo por adesão ou empresarial, mas nesse plano estão como segurados só a sua família, você pode ingressar com a ação, que na justiça já está pacificado o entendimento de que esse plano é um falso coletivo. Então, você vai ter os mesmos benefícios que um plano individual ou familiar tem. Que é essa regulação do aumento, Exato, essa limitação, né? Então, você tem uma segurança maior. Fora que você vai poder reaver os 3 últimos anos que você pagou a mais. A gente vai ter que conversar depois desse podcast. Estou à disposição. E me diz uma coisa assim, quando a gente entra com um processo, supondo que seja essa situação, né? Que agora entra e pede certeza. Fica ali tipo uma marquinha do tipo, essa... Não, de forma nenhuma. Não existe nada disso. Não pode. Porque às vezes, né, a gente pode ter... E nem pode, né? De negar a coisa, né? Tipo, mais pra frente não consegue trocar de plano, esse tipo de coisa. Não fica ali uma... Isso não pode, mas se eventualmente vier a acontecer e você conseguir vincular, é outro processo, né? Porque não pode. Você está fazendo o quê? Você está apenas exercendo o seu direito. Perfeito. E se está pacificado na justiça, é porque realmente a abusividade existe por parte deles, né? Às vezes tentar cancelar, porque teve uma época que eles estavam cancelando planos, né? Sim, e deixando a pessoa... Você não tinha nem motivo. Cancelando unilateralmente, não pode. As autorizações que eles têm para cancelar unilateral são nos casos de fraude ou no caso de inadimplemento, né? Sim. Deixou de pagar, vai receber aquela notificação. Mas aí, e ainda assim tem um tempo. Então tem assim, algumas formalidades. Eles cometem muitos abusos. O que acontece é que, às vezes, a pessoa recebe a negativa, ela já está tão abalada por conta de um diagnóstico ou alguma coisa
nesse sentido, e ela não vai atrás dos direitos dela, né? E tá errado, a gente paga caro para ter nesse momento de dor, paz. Sim. A ideia é essa, né? Pelo menos a tranquilidade de que eu vou ter essa assessoria, né? De que eu vou ter esse respaldo. É para isso que a gente paga. Paga para não usar, nem quer usar, né? Mas se precisar, a gente espera que esteja à nossa disposição. Eu acho isso tudo é um absurdo no fim, né? Porque a gente paga imposto, não tem do governo, aí a gente tem que pagar o plano de saúde para tentar garantir, aí também não tem do plano de saúde, e aí a gente, de repente, eventualmente ainda tem que entrar com um processo, né? Mas tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Né? Se a gente não vai, ninguém vai pela gente. Exatamente. Você falou do imposto, eu lembrei das crianças autistas, por exemplo. Eles têm tanto direito e os pais, às vezes, estão tão envolvidos no diagnóstico, nessa correria que é terapia diária, etc. Fono, tratamento diário, tentando reverter esse quadro. E, às vezes, o plano falando não, e isso passando. E não pode, né? Eles têm muitos direitos. Às vezes, até estão privando a criança de um tratamento digno, um tratamento melhor, por falta de recurso. E eles não sabem que poderiam, por exemplo, solicitar o saque do fundo de garantia. Sim. Porque é possível para quem tem autismo. Solicitar isenção de impostos. Então, às vezes, vai pagando no automático, né? Sim. E você tem direito. Porque muitas vezes a gente desconhece mesmo o direito, né? Na verdade é isso. E aí eu acho que até você, antes do processo, você também entra com essa consultoria também, né? De analisar a situação da pessoa e poder ajudar ali num caminho. Que situações que dá para ajudar essa pessoa. Exatamente. Porque a gente também tenta, se for o caso, a depender da situação, resolver extrajudicialmente também. Porque às vezes, com o respaldo de um advogado, uma notificação extrajudicial, uma comunicação via advogado para a ANS, tenta também, até para não onerar esses pais. Em que sentido? Um processo judicial vai implicar em custas processuais, por exemplo, a demora que nós não sabemos quanto tempo vai levar. Hoje os planos, eles muitas vezes preferem pagar uma multa diária do que cobrir um tratamento. É um absurdo, né? Ainda que a gente peça, informe que é urgente, o juiz defere a ordem que é urgente, eles não cumprem. Então, eles preferem pagar aquela multa diária que nós conseguimos a fixação a cumprir. Então, quanto antes você conseguir, né, fazer esse movimento, melhor. É que aí começa a gerar case, né? Se eu paguei... Precedentes. Né? Começa a gerar precedentes e aí... Sim. Aí vira uma avalanche, né? Então, eles falam, não vão pagar a multa e aí... Esse mesmo. Aí que pediu ainda tem, sei lá, 100 milhões aqui que nunca pediu, nem sabe que existe. Vai pela e foi noticiado recentemente que os altos lucros que eles tiveram nos últimos anos. Então, né? Como que lucra? Lucra porque deixa de atender o que deveria atender muitas vezes, né? E a gente tá lidando com o quê? Não são com números, é com a saúde, com a vida. Isso. É muito triste. E tudo tem o time, né? Como o tratamento da minha filha. Tinha o tempo certo. Sim. Se eu não tivesse tratado, hoje ela não pode tratar. Não pode. O autismo, a gente sabe certo. O quanto que é necessário, o quanto antes você... tomar todas as medidas, né? Para poder reverter, melhorar, diminuir o grau de suporte, o quão é importante começar o quanto antes. Para isso, você precisa de quem? Do plano. Ele tem que ser o seu parceiro nisso, né? Você tem que divulgar isso, gata. Né? Por isso que ela tá aqui com a gente, precisa né? contar Importante. Divulguem também, se você conhece uma pessoa que precisa, né? Que de repente tem um filho, uma filha autista que precisa, né? Ter informação, é importante também. E você entra também com essas isenções de impostos e tudo, você também pode entrar. Sim, olha que maravilha. Também. Porque também, eu sei que tem alguma coisa de carro também, né? Que pode tirar carro mais barato. E as pessoas não fazem. Não sabem. Não fazem porque tá tão absorvida. Que também toda a burocracia de ir atrás também é complexa, né? Você precisa de tempo para acompanhar seu filho e tem que ver isso daqui e acaba... E o tempo vai você bastando, vai priorizando, né? Sim. Por isso que também ter uma assessoria, uma consultoria ajuda nesse momento, por isso, né? Ajuda muito. Muito bom. Perfeito. E esse livro aí, não vai contar pra gente? Então, esse eu trouxe de presente para vocês. É uma coletânea que é feita, né? No caso, foram Mulheres no Direito. De tempos em tempos, os responsáveis por essa obra, eles escolhem uma temática, por exemplo, mulheres no direito, mulheres na informática, e colhem o relato de vida profissional e pessoal dessas pessoas escolhidas. E eu pude falar um pouquinho nesse livro aqui sobre isso que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, né? Olha como que a gente consegue
tornar uma diversidade um propósito mesmo, né? Eu demorei, custei a entender isso, resisti, fiz especializações, investi muito em outras áreas e a todo momento eu estava sendo voltada para cá, né? E acho que eu precisei até de um desenvolvimento espiritual para poder entender isso. Sim. Então, quando eu alinhei essa parte espiritual, abri os meus olhos e ouvidos espirituais para isso, eu entendi. E parei de brigar Sua com missão isso. era Ela essa, falou, né? tá bom, eu Para de entendi, querer atender papai do céu. empresa, você Entendi. tem que ajudar as pessoas. Entendi, papai do céu, tá bom, vou fazer. É isso. Isso é Mas demais. mostra o livro aí. O pessoal tem onde comprar? É possível comprar. Olha só. Eu acredito, eu não tenho certeza se na Amazon tem, mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Quais de mim você procura? Mulheres no Direito. Aí tá lá o meu Maravilha. capítulo contando um pouquinho dessa parte da minha vida, né? Já deixa aí, Legal. deixa em Vamos pezinho deixar ele pra- aqui, ó. O pessoal o pessoal já vê. já curiar aí quem gostou da Muito história. E qual de você eles procuraram? Pois é. Então, no princípio, como eu falei para você, né? Eu com esse foco no empresário, empresarial. né? Eu acabei sendo procurada. Eu acho que eles procuraram a advogada empática, né? A advogada que se sensibiliza e passou também pelo que eles passaram. Isso não tem como negar que conecta, né? E conecta até hoje. Até hoje, eu recebo indicações daqueles clientes que eu atendi lá atrás. E eles de forma recorrente, né? Porque, eventualmente, essas famílias precisaram de qualquer outra ação nessa esfera da área da saúde, eles hoje me têm como referência. Então, atendi questões de home care, questões bariátrica, por exemplo. Isso também é muito recorrente, né? Porque você realiza o seu sonho de fazer a cirurgia bariátrica, mas depois você inicia um pesadelo com aquele excesso de pele, com aquela sensação de que não ficou bom, frustra a sua expectativa. Uhum. E os planos custavam a falar que era uma questão estética, e não é. Reparador é diferente de uma questão estética, né? Sim. E isso também hoje está bem pacificado, nós temos várias ações também dessa natureza, e é possível essa reversão também, porque ainda que já esteja pacificado, eles negam pelo que vocês falaram, para não abrir precedente mesmo, né? Sim. Porque negando e vocês não indo atrás, olha que maravilha, como eles conseguem já lucrar com isso. Isso. Mas aí, tanto para a pessoa conseguir fazer a bariátrica, quanto para depois fazer a reparadora. E a bariátrica hoje eles até têm... Tá mais fácil. Sim, tá mais fácil, porque vem com um laudo médico muito bem feito, né? Tá. Tem todo um procedimento que já está procedimento. mais consolidado, vamos dizer assim, não? Aproveitando até esse gancho para falar sobre laudo médico, né? O laudo médico é o documento mais importante desses processos da área da saúde. Então, para quem está aí ouvindo esse podcast hoje, qualquer problema que você venha ter e precise da justiça para reverter alguma negativa de plano, paute-se num bom laudo médico. O médico tem que ser o seu parceiro nessa empreitada. Uhum. Por quê? Porque o juiz não é médico. Eu não sou médica. Uhum. Então, nos falta esse conhecimento técnico que só o laudo médico vai poder trazer. Uhum. Então, às vezes, você perde uma ação que você poderia ter direito, mas você não conseguiu convencer o juiz. É isso. Porque o laudo médico não fala que é urgente como é urgente, que tem um tempo para fazer como tem um tempo para fazer. Então, o laudo médico é o divisor de águas nas ações de saúde. É o divisor de águas porque lá você consegue uma liminar, quando você mostra que tem que fazer em curtíssimo período. Sim. Ele é um divisor de águas porque você demonstra o que acontece se você não fizer, né? Então, eu falo que o médico e o advogado, nessas ações de saúde, tem que ser parceiros. Bracinho dado. Bracinho dado. É. E isso vale para todas as especialidades médicas, né? No caso do autista, por exemplo, que as crianças precisam daquele respaldo na escola também, da continuidade do tratamento na sala de aula. Sim. Então, imagine, a escola não vai entender, o juiz não vai entender, é o médico que tem que falar, de forma clara também. Que às vezes vem um laudo com tantas informações técnicas que fica difícil a gente reproduzir isso numa petição. Porque você fala, mas que diacho é isso que tá escrito aqui? Eu vou falar como? O que é isso aqui? Aí você tem que ir lá pesquisar o que é, né? Exatamente. Claro que informações como o CID, informações Sim. que são obrigatórias de um Sim, laudo, sim. que são muito técnicas, tem que constar. Mas que escrevam de forma mais acessível, né? Mais Acessível para que um fluido, né? juiz entenda, para que alguém da área, que não seja da área, consiga entender também. Isso ajuda muito, porque às vezes até impede que tenha uma perícia no processo. Porque às vezes o juiz tem tanta dificuldade no entendimento que ele fala, eu não vou me comprometer, né? Sim. Vamos designar uma perícia, uma prova Aí pericial. demora. É caro e demora. É. Então, às vezes, um laudo muito bem respaldado, a gente pode pular essa fase.
E às vezes o perito que é escolhido também não é Não é técnico especialista. daquela matéria, né? Porque tem isso também, Tem isso né? também, tem isso também. Então, eu digo que de todos os documentos que a gente vai precisar anexar, o laudo médico, ele vai ter um peso muito grande na definição dessa ação, do êxito ou não dessa ação, né? E você orienta também nessa linha? Como que é? Sim, nós orientamos, a gente se disponibiliza a falar com os médicos. É nesse Sim, sentido. sim. É possível, né? E tem médicos que são abertos a tem essa interferência. A gente não quer interferir no tratamento, não quer nem interferir não. nos termos. A gente só quer ajudá-lo a falar de uma forma que o juiz compreenda, né? Claro que não Sem faltando com a manipulação, verdade, sem claro. manipulação, mas só para que atinja a finalidade que tanto o paciente dele como o meu cliente precisa atingir. E agiliza o processo, né? Porque aí já vem desse formato. Senão também aí o juiz vai pedir, não entendi, aí volta, faz outro laudo. Exato. E aí tem a contra, né? Você também quer um laudo seu, né, novo, sei lá, fazer uma perícia nova, né? Designar alguém, né, para fazer perícia também. Do lado de cá, né? Porque não concordou com a do lado de lá, e aí fica aquela Acontece. coisa. Aí o processo vai se arrastar, né? E é o que nós não queremos que aconteça. Que a justiça, por si só, já demora. Então, se tiver essas intercorrências, a gente vai perder mais tempo ainda. Verdade. E a gente tá caminhando pro fim. Olha como foi rápido demais. Nem senti passar. Agora conta pra gente aquela pergunta, né, Xê? Qual que é a pergunta? Quando que você sentiu que deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Olha, eu acho que, voltando a isso que eu trouxe para vocês hoje, desse problema pessoal que eu tive, né? Eu acho que quando eu não me vitimizei, quando eu recebi tudo isso, claro que naquele primeiro momento, aquele choque, ninguém quer ver um bebezinho usando um capacete por 23 horas por dia. Que dó. Mas quando eu deixei de me vitimizar e falei, não, né? Vamos raciocinar. E eu, realmente, a advogada que eu estudei a vida toda para ser, eu tive que ser a melhor naquele momento. É verdade. E de lá para cá, eu pude dar essa força para as outras mães que passaram por isso também. Então, eu acho que foi aí o meu time. É isso, né? E pelo filho a gente faz Tudo. E é muito bom saber que existem mulheres, no fim, que você ainda estava meio perdidinha aí, vou, não vou, tentando achar a sua missão, no fim, essa sua missão é muito linda. Porque ainda bem que tem pessoas que olham para isso e que querem ajudar as outras pessoas nesses momentos que são momentos difíceis, desafiadores, né? É claro que quando a gente está falando de processo, sempre são momentos difíceis, né? Mas nesse caso de saúde, né? Que o tempo... Que você pode ou perder ou até, né, de repente prejudicar a vida, o desenvolvimento de uma criança para o resto da vida. Isso é muito bonito. Eu adorei a história dela. Eu também adorei. E você aí em casa, se você também adorou, quer saber mais como entrar com o processo, a gente vai deixar todos os detalhes dela aqui na legenda. E foi um prazer. Obrigada, viu, querida? Obrigada pelo espaço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, viu? Por mais mulheres assim. Como isso, nós, por nós, né? Também. Porque você do seu lado, a gente aqui, vamos abrindo e multiplicando isso. Obrigada. Cada vez mais. E foi muito bom esse bate-papo. E você que tá aí, se não tá seguindo ainda o nosso canal, já aproveita, já segue, já dá um curtir, já coloca os comentários aí ou compartilha com aquela amiga que sabe que precisa ouvir o que ela tem para falar. Um grande beijo e seja protagonista.